Olá a todos que ouvem este podcast do programa Conversa Sem Chá. Eu sou o Olof Monteiro e o meu convidado para este episódio é o poeta, um poeta que prega um Deus invisível. Tem o apelido de poeta bucólico. Na verdade o seu nome é João Domingos Neto. Olá João Domingos Neto, seja muito bem-vindo e já agora muito obrigado por teres aceitado o convite. Quero agradecer pelo convite, quero agradecer pela missiva que tivestes de poder convidar-me a fim de fazer esta mesma entrevista. Bom, eu sou João Domingos Neto, correspondo no pseudônimo de poeta bucólico. Nasci no dia 30 de maio de 1993, província de Kwanza Sul, município de Ebo. Sou filho de Fernando João e de Amélia Domingos. Resido atualmente no município de Viana, distrito do Capalanca, com os familiares. Fui batizado em 2015 na Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Ebenezer. Atualmente sou líder da Escola Bíblica Dominical. Ok. Quando é que começaste a caminhada pelo mundo da literatura? Iniciei a minha carreira como poeta em 2012, mas desde a minha infância tenho acarretado a arte pela escrita desde sempre. Gostei de fazer poesia, mas tudo começou, ou comecei a levar a sério a arte em 2012, onde comecei a participar em alguns grupos poéticos. E na mesma fase, passei também a ser convidado em algumas igrejas. Mas isto só em 2014 comecei a fazer ou a ter algumas habilidades como poeta. E me sinto orgulhoso por ser o que sou hoje, né? Não só faço poesia, mas também tenho instruído ou ensinando muita gente. Sou feliz por Deus ter me feito poeta. Muito bem. Olha, os poetas em geral têm a liberdade de falar sobre diversos assuntos, desde política, religião, saúde, educação, e parece não haver limites quanto a isso. Porém, você te limitas a declamar poesias somente com pendor evangélico. Queres explicar o porquê? Sim, é o mesmo desde já, né? Sempre fiz a poesia gospel, onde envolve a palavra de Deus e não gosto de poesias seculares. Quer dizer, sou apreciador da arte e faço poesia, mas distintamente. O meu ponto forte é mesmo a poesia gospel, onde vai, ou onde é mencionado a palavra de Deus e eu amo. E talvez eu fui o que me influenciou mesmo a fazer a poesia gospel é por ser cristão e por ser seguidor de Cristo e por conhecer e ser renovado e se converter a Cristo. Isto influenciou-me bastante, né? Porque também a poesia gospel é muito bom, porque nós conseguimos de pregar, conseguimos de transmitir o evangelho por intermédio da poesia. E até hoje eu acarreto esta arte poética evangélica e temos representado a poesia gospel em Angola, graças a Deus. Geração de poetas, pastores, profetas, pregam o amor ao próximo e semeiam o ódio e contenda no seu coração. Não vivem de acordo com a sua pregação. Eles dizem estar na luz, mas no oculto são doutores da escuridão. Bem, esse é um verso de um dos seus poemas, intitulado Geração de Pregadores. Qual é a ideia única deste poema? Bom, este capítulo, um amigo pediu dueto, né, para fazer dueto comigo. E eu havia dito para ele para sugerir o tema para o dueto e ele havia dito que não tinha um tema próprio para dar. E como o meu forte sempre foi poesia revolucionária cristã, as minhas poesias são assim, com um impacto
eh, falando de coisas que acontecem no século XXI. Então, me levei neste tema, geração de pregadores, por geração de pregadores, e nos levou a escrever daquela maneira, a fazer conforme nós fizemos, isto para não só alertar os pregadores, mas alertar todos, tanto como poeta, profetas, pastores, pregadores. Então, o objetivo principal deste poema é transmitir uma mensagem com que o povo não se leve na perdição, com que o povo não se deixe enganar, porque nós, este tempo, nós estamos a encontrar pastores que querem mentir às ovelhas, pastores que querem se aproveitar, né, pela inocência das ovelhas, pastores que não querem transmitir a palavra verdadeira, tão como os pregadores, no momento da pregação, têm distorcido muito a palavra de Deus, têm pregado sem orientação do Espírito Santo. Então, tudo isto eu fui pensando e fui analisando, porque também sou realizador de atividades gospel, já vi muita coisa do gênero, pregadores cometendo heresias em pleno púlpito. Então, eu fui acolhendo tudo isso e escrevi Geração de Pregadores, escrevi o que escrevi. Foi um poema que, na verdade, houve um impacto muito grande na rede social. E estamos a criar condições a fim de nós podermos gravar este poema e o povo poderem ouvir em áudio. Muito obrigado. Eu sei que é um poema que vai doer, as pessoas vão sentir um remorso dentro deles, mas vai mudar a vida de muita gente. No princípio, qual foi assim a reação das pessoas quando te ouvissem a declamar temas como arrependimento, amor, inferno? Desde o tempo que eu acarreto a poesia gospel, eu passei por momentos muito terríveis. Havia uma fase que, por causa das poesias que eu faço, alguns líderes religiosos haviam proibido mesmo que eu declamasse. E quando eu chegava na igreja, dava assim papel para mim, no momento de poesia para mim declamar. As pessoas já sabiam conforme eu apresentava os meus poemas e diziam sempre, diziam sempre, por que este poeta não pode estar, não pode declamar? E aquilo levou-me, né, numa fraqueza que havia um tempo que eu ficava triste e quase que eu havia, quase que eu poderia desistir, mas eu fui orando, fui intercedendo e Deus me abençoou e fui continuando. Alguns amigos também foram dando força que os teus poemas são bons, são muito bons e precisamos consumir poesias assim. E quando eu entro mesmo no mundo da poesia gospel, com este dinamismo, alguns poetas começaram a ganhar também essa inspiração de declamar desta forma. E os meus poemas, eu tenho noção do impacto que causa, dos textos dos meus poemas, o impacto que causa nas pessoas. E já não sinto mais medo e estou pronto para enfrentar tudo o que vir, o que vier. A própria palavra diz que a verdade fere, mas liberta. Então, eu estou pronto para transmitir a palavra de Deus por intermédio da poesia, seja lá que seja a mensagem. O importante é que eu não estou a ferir a sensibilidade de ninguém. Mas quem quiser, né, às vezes vai duelo, é uma forma de poder, é, bom, se rever, porque se a verdade fere, se a verdade tocou, é porque alguma coisa há aí naquela verdade. Então, eu vou continuar a lutar, apesar do impacto que a poesia vai causar, e vou continuar. É sabido que existem vários deuses. E a pergunta é, qual que você prega? Que existem vários deuses, e na característica dos deuses nós vamos encontrar, né, a estruturação da religião dos deuses, onde vamos encontrar o budismo, o hinduísmo, o cultismo e tantas outras denominações, onde vamos encontrar também o Maomé, deuses Maomé,
deuses budas, mas nestes eu só menciono mesmo nas minhas poesias o Deus dos deuses. O Deus dos deuses. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que soprou e deu fôlego de vida à humanidade. Aquele que libertou, enviou seu filho para morrer naquela cruz de Calvário, para poder nos libertar do pecado. Aquele Deus maravilhoso que livrou o povo de Israel quando estava em cativo. Aquele Deus que instruiu Moisés para que livrasse aquele povo que estava no Egito. Chegando quase ao Mar Vermelho, Deus instruiu Moisés para que pegasse a vara e batesse sobre o mar e o mar se abrisse, a fim de poder livrar o povo que estava sobre o domínio do rei Faraó. Eu só menciono este Deus maravilhoso que faz transformar o impossível para possível. Esse Deus que é tão bondoso, esse Deus que é difícil explicar a sua grandeza. Então eu menciono Deus, esse Deus nas minhas poesias. Deus da letra inicial maiúsculo D. E já agora, como é que apresentas esse Deus para as pessoas? Apresento Deus como o principal, o centro de tudo e criador de todas as coisas. Eu apresento Deus como um criador da humanidade, o criador dos céus e da terra. Eu apresento Deus de uma forma mas muito impactante, que tem levado muita gente a refletir, né, os meus poemas e as minhas poesias já fez com que muita gente voltasse para o Criador. As minhas poesias fez com que muita gente renovasse sua vida. Houve pessoas que vieram ter comigo e conversaram comigo que as minhas poesias têm um impacto muito forte, falando de Deus. E tem sido uma coisa muito boa, mas muito boa. Eu falo de Deus às pessoas. E será que há um público específico? Não? O público-alvo mesmo são aquelas pessoas que ainda não aceitaram Cristo como seu suficiente Salvador. Este é meu público-alvo. Mas tenho simplesmente participado das minhas atividades mais nas igrejas, que eu tenho recebido convites, bastantes convites mesmo, e que às vezes as minhas agendas têm sido muito cheias, que às vezes fico assim sem reparti-las e sem atender outras atividades, mas eu tenho acarretado este ramo. Deus tem abençoado mesmo fortemente. Isto porque também Deus olha o meu esforço, Deus olha da forma que eu acarreto a poesia, conforme Ele tem abençoado. Alguém já salvou a tua vida? No contexto bíblico, desde já, Deus é que foi e é que é e é que tem salvado a minha vida, já salvou a minha vida. Mas se formos no contexto humano, já sim, uma vez, né, o meu pai próprio salvou minha vida e foi de uma forma muito triste. Nesta época também ainda não era assim cristão a 100%, conforme se diz. Era aquele cristão de um pé dentro, um pé fora. Naquela época ainda fazia freestyle nas ruas, e estava na ilusão, estava a andar com as más companhias, mas graças a Deus eu nunca tive a ousadia de provar álcool, nunca tive bebidas alcoólicas, aliás, nunca tive a ousadia de provar o cigarro, mas eu já tinha um vício que é andar com as más companhias e seguir algumas orientações que não eram nada boas.
E por essa orientação, já uma vez a polícia atentou contra mim e o meu pai salvou minha vida por isso. E hoje eu agradeço imenso. Não tenho nada para pagar por isso, né? Mas sempre oro a Deus, peço a Deus pela vida do meu pai, pela vida da família toda. E Deus tem sido mediador e até hoje eu me sinto liberto por isso e fui salvo e até hoje eu estou aqui. Sou um servo de Deus e faço a obra de Deus com dinastia e estamos a continuar. João Domingos Neto, muito obrigado por teres aceitado o convite. Espero tê-lo em próximas oportunidades.